A questão é que você faz com professor de línguas, né? Você acha que é mais difícil ensinar um brasileiro a aprender inglês ou um gringo, sei lá, um americano a aprender o português, cara? Tchan. Porque pro Então, português eu já vi alguns vídeos gringos falando que parece que é como se fosse um código para eles, que é muito difícil. não, na verdade, o que que acontece? Eu sou Ah, professor, né, com a formação em inglês, e eu sempre tive a ideia de que, quando eu estava na faculdade, eu queria seguir o campo ou da literatura, por se casar e se aproximar muito com o teatro, uhum, ou ir para o campo da língua, né? certo. Porque se a gente pega a pesquisa hoje no Brasil, eu sou pesquisador na área bilíngue, então o que que acontece? Só 5% de pessoas no Brasil falam inglês. 5% é muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. Falei, cara, eu vou ter um nicho muito grande aqui, né? 5% só de pessoas que falam. Então, se eu for dar aula de inglês, aqui vai ser um grande empreendimento para mim. Foi aí que eu comecei. Só que aí o que que acontece? Quando a gente está em São Paulo, a gente observa que vem muitas pessoas de vários lugares, né? Vem muitas pessoas. E eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar no cursinho, eu lembro que chegou um japonês, né, lá pra. Você dá aula de português pra estrangeiros e tudo mais? Aí eu falei, dou. E nunca tinha falado. E eu, dou. E aí o que que acontece? O japonês chegou e não falava olá, tudo bem. Não falava nem olá em português. Eu falei, meu Deus. Cara, você fez uma engenharia reversa em cima do inglês Justamente. pra. E aí eu falava assim, meu Deus, sabe aquela primeira aula? A primeira aula é muito exaustiva com os gringos. Se tiver algum aluno meu, não me julgue, mas assim, a primeira aula você tem que falar muito devagar, porque sabe aquela coisa? E é igual quando a gente vai ensinar o inglês aqui, a gente tem que ensinar bem devagar, um Uhum. pouquinho e tal, e com muita calma. E aquilo pra mim foi, eu falei, cara, tô em São Paulo, tô aqui, a cidade recebe muitos turistas, por que não investir também nessa área, né? Show. E aí eu trabalho na Zona Sul e a maioria dos meus alunos, quando Cara, você vem, tem muito isso de pegar, de ver uma muito, eu sou muito oportunidade, assim, né, sabe? Eu velho? sou muito nessa. E Mas. aí, eu trabalho na Zona Sul e na Zona Sul a gente recebe muitos alunos de pais que vêm trabalhar no Brasil, de Uhum. pais que vêm trabalhar em multinacionais. E eu falei, tá aí. E aí na escola eu tinha alunos canadenses, tinha alunos japoneses, chineses e tudo. Eu falei, cara, por que que eu não vou aproveitar isso? E aí eu comecei a divulgar isso e não é de ver que o trem dá certo? Muito bom, cara, mas. Porque, primeiro, você tem o hall de alunos, você está exercitando, você está conhecendo pessoas, e hoje eu dou aulas de inglês para brasileiros, dou aulas de inglês até para pessoas que moram fora do Brasil, tenho alunos fora do Brasil, e dou aula para gringos, tenho alunos da Bélgica, da França, dos Você usa Estados alguma Unidos. plataforma própria ou você usa a Então, plataforma de eu terceiro? uso, eu uso uma plataforma Cambly? pelo. Oi? Não, não, não. Eu uso o Zoom. É uma, é uma, Ah, é uma aula sim, online mesmo, entendi, não é uma aula entendi. gravada, tá? Ah, Então, sim. fica a dica. Quem quiser aprender qualquer língua aí, é uma aula tete a tete. Aham. Então, você pode fazer no conforto da sua Ah, tá. Eu pensei, casa. tipo, se estar em algum aplicativo terceirizado. Não, é Não, não. você mesmo. Não, é Você porque só usa assim. os recursos mesmo da internet. Só uso os recursos e aí a gente marca a aula Uhum. gravado não, ao Ao vivo, né? vivo. Com geralmente em grupo ou individual e vamos que Cara, porque vamos. eu acho que sim, o que falta nas escolas é essa parte da conversação, não é, Renato? Sim. Quanto foi assim, cara? Pra você, do dia quando você começou a estudar, você viu assim, não, agora eu tô fluente, tô sabendo. Na verdade, o que que acontece? Eu acho que quando a gente fala de estudo de língua, Hum, a língua ela muda o tempo todo, então a gente tem que estudar o tempo todo. Uma sim. língua ela é o tempo todo, É né? viva, né, cara? A língua é viva, justamente, a língua é viva. Então, quando as pessoas falam assim, eu quero ficar fluente em 6 meses, sai correndo, que não existe isso. Uhum. Não existe isso, tá? Então, assim, cara, eu sou brasileiro e aqui no Brasil, se a gente observar, a gente começa a observar que se você vai para um estado ou outro, você não sabe algumas expressões que as pessoas usam, Sim. você fica perdido no linguajar. Então, dizer que a pessoa vai ficar fluente, isso é mentira, isso é divulgação falaciosa, entendeu? Uhum. Não existe isso. Então, você estudar a língua é estudar o tempo todo. Cara, eu só lembro da professora falando do verbo to be, até hoje eu não sei o que que é um verbo to be. Ninguém. Até hoje eu não sei. Cara, é tão engraçado que nas minhas aulas, quando eu explico o verbo to be, os meus alunos falam assim: é só isso? Eu falo, só. A sua professora ensinou de um jeito tão Pois cabuloso que é, até cara, é isso hoje, mesmo. O pouco sabe? inglês que eu sei, Renato, foi jogando. Sabe, eu não Ah, sei sim. falar, eu sei ler algumas coisas Sim. que eu não eu entendo. Mas foi jogando videogame, cara, não foi na escola. Mas o inglês da escola, ele ainda tem muitas barreiras, tem muito. O material ainda é muito falho nas escolas, digamos Aham. assim. É muito falho E ainda. também acho que quando a gente é E novo, a gente fala, por que que eu tô aprendendo isso aqui? A gente fica é. meio.
E, na verdade, não é uma crítica, né? Mas assim, se a gente observar também, o nível de professorado que a gente tem hoje no Brasil também não é totalmente qualificado, principalmente se tratando para a língua inglesa, não é qualificado. Às vezes, Entendi. principalmente na escola pública, surge muito isso, gente. Sobrou a vaga para a menina que é formada em geografia, sei lá, coloca no inglês. Isso eu já vi, isso para mim me entristece muito. Isso eu já vi muito e me entristece muito. Por quê? Cara, e aí a pessoa vai chegar realmente e não vai saber o verbo to be. Por quê? Porque foi a professora de É. matemática que não tinha carga horária lá e colocou ela lá e pronto, acabou. É isso que acontece. Eu não sei o verbo to be até hoje, com Oh, meu 29 anos de idade. Eu vou ter que ensinar o verbo to be pra você. Cara, e quem quiser fazer aula de inglês contigo, onde que te acha? Podem me achar lá no meu Instagram. Renato Isidio, me sigam. Me achem Inclusive, no meu tá na descrição aí do vídeo. Por favor. É só me chamar lá no direct, tudo Quero mais. aula de inglês, aí você Por vai favor. explicar E tudinho. aí eu explico o meu método, tudinho como funciona e vamos fazer. Top, Então, mais ou menos assim. É o que seu- funciona. Fala pessoal, olha, passando rapidinho aqui no intervalo desse papo legal, da hora, aqui do Real Podcast, vou apresentar para vocês a nossa linha de películas da Dufone. Isso mesmo, da Dufone. É exclusiva, só tem na Dufone. É a Dufone Pro. O que ela tem de diferente, você me pergunta? Gente, essa película ela não quebra com facilidade. Ela não quebra, na verdade, né? E ela garante máxima proteção pro seu telefone. Então tá esperando o quê? Venha conhecer e garantir a melhor película do mundo. E melhor ainda, com um mega cupom de desconto que eu vou deixar pra você aqui.